Mais uma vez, bom dia. A leitura feita pelo irmão Juarez, ela nos conta uma questão muito interessante e hoje a gente vai meditar um pouco nela. A gente vai meditar sobre a lógica que existe, uma lógica tremenda que existe no plano da salvação de Deus. Plano esse que foi traçado antes da fundação do mundo e se fez necessário a partir do momento em que o ser humano, vocês me desculpem, viu, pessoal, tenho uma dificuldade enorme com o microfone, vou abaixando enquanto vou falando, e quando eu tento assistir lá em casa, eu não consigo escutar nada. Ninguém, às vezes, me escuta na internet, vocês me desculpem aí. Então, esse plano, se fez necessário quando o ser humano, por sua própria vontade, decidiu se desligar de Deus e se tornar senhor da sua própria vida, fazer o que dava na sua própria cabeça, ao invés de se render ao Criador e dar a Ele toda a obediência, honra e glória. Então, nessa leitura feita pelo irmão Juarez, o apóstolo João fala de forma bem clara sobre o verbo, que naquela época, na época que João estava falando aquilo ali, já era um conceito bem estabelecido entre os filósofos gregos. Só que a palavra que é usada lá no original é logos. E logos tem significado para eles. Eles já tinham uma ideia sobre isso. Vou ler um pouquinho do significado que eles tinham. O conceito de logos, para o filósofo grego Heráclito, o primeiro a usar esse termo, era um conceito responsável por promover a conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo. Esse tal de Heráclito, ele sugere a existência do Logos como uma entidade universal independente. No entanto, o que a palavra Logos significa em seu uso ainda não é totalmente claro, mas hipóteses são levantadas no sentido de identificar o Logos como a razão ou a explicação no sentido de uma lei universal, ou mesmo como significando simplesmente sabedoria. Esse tal de Heráclito, defendeu que todas as coisas vêm a ser de acordo com o Logos, e embora as pessoas vivam como se tivesse seu próprio entendimento privado, o Logos é comum e uno. Tinha um outro pessoal também, pessoal estoico, eles também se apropriaram desse termo aí, e eles cunharam um termo chamado Logos espermáticos. Se vocês não sabem, o esperma em grego é relativo a semente. Então, eles pensavam que o princípio gerador do universo seria uma lei que rege a maneira como o universo funciona, propiciando a sua fundação ao agir sobre a matéria inanimada. Uma porção do Logos estaria presente em cada um dos seres humanos. Usando o termo Logos em sentido mais amplo, os estoicos falavam também de um Logos material, identificado como a natureza. Interessante que João, citei dois grupos aqui, e agora eu vou citar o que a verdade estava por trás, inspirada por Deus. O apóstolo João, ele fala, por sua vez, sobre o verbo, esse Logos, que, como vimos, boa parte do pessoal daquela época, dos pensadores, só por observar a natureza, como as coisas aconteciam, a lógica por trás do que existe, eles já suspeitavam que alguma coisa além do material existia, por mais que eles não conseguiam experimentar. Então, esse Logos, o verbo, exatamente como está escrito aqui nesse texto de João capítulo 1, versículo de 1 a 13, é o motivo de tudo, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo de tudo, para quem tudo veio a existir, esse Logos, que fez tudo a vir à existência, ele de si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele, o Senhor da glória, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse conceito que João usou
para ilustrar para o povo daquela época quem era Jesus, fez com que ficasse muito claro quão tremendo é essa verdade. E por quê? E por quem ele fez isso? Por nós. Por incrível que pareça, por nós. Não merecíamos nada disso. Então foi de forma maravilhosa que ele realizou esse feito. E assim como um poema escrito nas linhas do seu caráter, Deus colocou em prática o plano da salvação. Desde o dia em que o pecado entrou no mundo, e junto com ele a morte, Deus disse a quem foi o precursor dessa queda, a serpente, falou com ela o seguinte, em Gênesis 3, versículo 15, está escrito: porém inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E isso já prefigurava a vitória de Cristo, e a vinda do Messias e a vitória de Cristo sobre a serpente, sobre o pecado e a morte. Ainda em Gênesis, pouquinho para frente, Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus mostra a necessidade do derramamento de sangue, no caso de um animal inocente, para que o pecado fosse coberto, até que viesse o Cordeiro perfeito que tira os pecados do mundo. Interessante que Deus faz a eles umas roupas para cobrir a nudez. Não resolveu a questão do pecado, apenas cobriu, até que viesse o Cordeiro. E é interessante como a palavra de Deus, ela faz todo o sentido, e é uma linha muito coerente de verdades, que lá na frente, milênios depois, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o 12, está escrito assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que lhe eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês, porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram um evangelho, coisa essas que anjos desejam contemplar. Então, irmãos, tudo o que houve desde o início, após o pecado, foi previsto e testificado para que soubéssemos, no cumprimento da promessa. A gente às vezes pensa nas profecias e aí por causa dela a gente vai analisando a realidade, e a partir de analisar a realidade a gente visualiza o cumprimento da promessa, não antes dela se cumprir, porque é impossível, mas quando a gente observa o cumprimento da promessa, a gente reconhece o poder de Deus. E assim como diz em João, capítulo 4, versículo 38, a gente cantou um cântico falando que os campos já brancos estão, né, para a colheita, e ele fala nesse texto, um pouquinho antes, na verdade, mas ele fala no versículo 37, pois no caso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram do trabalho deles, e nós estamos aproveitando até hoje. Todo mundo que está aqui é resultado do trabalho deles. Milênios de trabalho para preparar o mundo para a chegada do Messias e para o início do reino de Deus. Então nós vamos ver agora como é perfeita a palavra de Deus
que em 720 anos, mais ou menos, antes de Cristo, um camarada chamado Miqueias falou o seguinte, em Miqueias, está escrito assim, Miqueias capítulo 5, versículo 2, está escrito: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Cuidado de Deus com o plano dele, e esse plano da salvação se nota perfeitamente na designação expressa até da nação, da terra, na verdade, né? Porque a nação era de Israel, mas a terra ali de Belém, onde o seu ungido haveria de nascer. Então, conforme Deus nos diz na sua palavra, Ele utiliza as coisas mais simples para realizar seus grandiosos propósitos. Ele não precisa de muito dinheiro, na verdade, Ele mesmo não precisa de dinheiro nenhum. Mas o reino que está sendo fortificado precisa de recursos. Mas Deus, nesse momento, Ele mostra para nós como é perfeito o seu plano, e tudo se cumpre exatamente como é planejado e previsto. E como nós vimos nesse texto de Miqueias, as origens desse Salvador são desde os tempos da eternidade. Ora, já procurou o que é eternidade no dicionário? Entre algumas significados, mas um bem assertivo, a eternidade é algo que está fora do tempo, sem início ou fim. E é interessante que a eternidade é realmente fora do tempo. Deus, ele não está preso ao tempo. É isso que é dito quando diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Porque para Ele não importa o tempo. Então é interessante, né, que se formos ver pelo significado, esse Messias, Jesus Cristo, sempre existiu e para sempre existirá. O mesmo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Isso, nesses últimos tempos, não é hoje não, é lá, há 2000 anos atrás, ele foi manifesto, e até hoje reina, e para sempre reinará. Então, se olharmos com atenção a palavra de Deus, em toda a história bíblica, ele deixa bem claro que haveria de prover um Salvador, desde o dia do pecado do homem. Então, para a gente observar essas coisas, a gente precisa ler atentamente a palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa passar muitas coisas e não entende aonde que nós estamos nesse plano. Nós fazemos parte dele. Nós estamos no final. O final que inicia uma nova terra, novo céu e nova terra sem pecado. Então Deus nos cuidou e nos amou muito antes de existirmos. Nos perdoou, né? Planejou o perdão do homem antes mesmo dele haver pecado, para que ficasse evidente a todos os seres viventes, espirituais ou carnais, o imarcessível caráter de Deus. Imarcessível significa incorruptível, inalterável. Na pessoa de Jesus Cristo, ele sintetizou e cumpriu o plano da salvação. E mesmo que às vezes, nas nossas visões limitadas, a gente acaba julgando demorado, né? A gente vive 70, 80 anos aí. Para nós, 2000 anos é muito tempo, mas não se compara à eternidade. E o conceito de eternidade para nós é difícil de compreender, porque tudo para nós tem final. Então a gente não entende o que é eternidade, mas é grandioso e maravilhoso. Então, irmãos, nesse quesito, pensando dessa forma, em toda a capacidade
de Deus em planejar essa salvação para nós. Se vocês invocam, se nós invocamos como Pai, aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais te deixaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Precisamos valorizar isso. Irmãos, considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação. Não que é demorado, é porque Ele está querendo que todos nós o conheçamos. Todos. Ele realmente deseja que todos sejam salvos. Mas muitos de nós queremos ser senhores da nossa própria vida, dos nossos 80 anos de vida. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Está escrito o seguinte: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês aí, que são indecisos, purifiquem o seu coração. Reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É magnífico saber disso, porque nós não temos possibilidade alguma de nos engrandecer diante de Deus. A única possibilidade é reconhecer o nosso tamanho e a nós mesmos nos humilharmos perante Ele. Porque nós precisamos reconhecer o nosso tamanho. Dá uma gripe, a gente não aguenta mais nada. A gente chuta o dedinho ali na beirada da mesa, quase morre de dor. Essa é a nossa capacidade. Não aguenta chutar uma mesa. Então, a gente tem que se colocar dessa forma, diante de Deus, e se humilhar, para que Ele nos exalte. Então, irmãos, nós vemos nas previsões dos profetas, nas profecias que receberam de Deus, o plano do Pai de nos salvar. E como todas as profecias já se cumpriram, e o que falta agora é apenas a volta de Cristo, para que termine a dor, o sofrimento, a maldade, a morte, que normalmente é o que mais nos assusta, Ele a venceu. Então, como todas as promessas dele se cumpriram, podemos crer, ter certeza, que Ele voltará. Então devemos estar prontos para esse dia. Vigiem. Irmãos, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Palavra do Senhor.